Olá, no programa Pauta Especial vamos falar sobre a depressão em crianças e adolescentes e como os pais podem ajudar os filhos a combater essa doença. Vamos mostrar alguns cuidados para evitar hipertensão arterial. Você também vai conhecer um pouco da profissão de ilustrador e quais são os tipos de trabalho que o ilustrador pode desenvolver. E a dica cultural é a exposição Entre Panos e Ramos em cartaz no MISA. O cigarro, uma vida sedentária, a má alimentação e o excesso de bebida alcoólica. Uma combinação que pode causar uma série de doenças cardiovasculares. E a prevenção, alertar o especialista ou o especialista tem alertado, ainda é o melhor caminho para evitar o pior. Lauro descobriu que é hipertenso em uma consulta de rotina há mais de 12 anos. Quando fui fazer alguma coisa no Hospital do Açúcar, que eu não me lembro o que foi, e a pessoa foi medir a pressão. E aí disse, peraí, fica aí que você está com 24 por alguma coisa, não me lembro, mas também era fora do normal. Depois de descobrir o problema, ele passou a tomar remédios diariamente para controlar a pressão, mas admite que não é um paciente muito aplicado. Os exercícios físicos e a dieta que ele deveria estar fazendo, ele quase não faz. Exercício, negócio de andar, não, faço não. Minha mulher chama para fazer de manhã, 5 horas da manhã, eu digo, não, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã não é hora de estar em casa. E a alimentação? Não tenho muito controle do sal, mas estou maneirando em gordura, coisa assim, por causa do peso, que eu sou um pouco acima do peso. Uma pessoa hipertensa ou tem pressão alta quando possui a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 14/9. Segundo uma pesquisa feita por instituições inglesas, americanas e suecas, o número de pessoas hipertensas em países em desenvolvimento como o Brasil deverá crescer cerca de 80% nos próximos 8 anos. Este cardiologista revela que os dados atuais já são preocupantes. Segundo ele, atualmente 1/3 dos adultos no Brasil são hipertensos. Se considerarmos apenas as pessoas com mais de 50 anos, esse número chega aos 50%. É epidemia de sedentarismo, vamos dizer assim, e estresse cada vez mais elevado, né? Isso leva também a uma má alimentação fast food, alimentação com muito sal e com muita gordura. Aí vem a obesidade, vem intolerância à glicose, leva a hipertensão arterial. Associado a isso, tem o caráter genético, coisa que a gente não pode mudar, né? A pressão alta ataca vasos, coração, rins e cérebro. Ela é, vamos dizer, a base das doenças que a gente chama de cardiovasculares, que aí estão entre elas o infarto do miocárdio, né, e o acidente vascular cerebral. É o que mais mata no Brasil e no mundo todo. Ela vai destruindo os vasos da gente por dentro, vai inflamando o vaso. Essa inflamação dentro das artérias do coração é o que causa lesão e ali o colesterol se deposita e vai formar as famosas placas de gordura. As graves consequências da pressão alta podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam sua condição e mantenham um tratamento com adequado controle da pressão. O exercício por si só já baixa a pressão, evita a obesidade. Para quem toma álcool diariamente, existe uma tendência maior a ser hipertenso, né? O estresse do dia a dia não é uma coisa fácil de resolver, mas é uma coisa a ser combatida. Evitar as frituras e principalmente o consumo de sal. A cada dia aumenta os casos de depressão entre crianças e adolescentes no Brasil. Muitos desses casos são causados por atos de bullying nas escolas ou por problemas familiares. Mas como os pais podem ajudar os filhos a superarem uma depressão? Quem vai explicar isso para a gente é a presidente do Conselho ou do Centro de Amor à Vida, o Isacler Pinheiro. Mas começa a vigilância logo cedo? Pois é, né, Miguel? Isso é um alerta para os pais e para as pessoas que estejam nos assistindo, porque muitas vezes falar em depressão, né, as pessoas não levam muito a sério. As pessoas acham que o comportamento dele é assim mesmo, é normal, de vez em quando ele está meio rebelde, irritado, está triste, se isola, e não percebe que ali existe um problema, existe um diagnóstico que não foi identificado até então e que precisa, sim, de tratamento. Hoje,
a teoria é nova, o comportamento é outro, porque antigamente não se falava de bullying nem de depressão, sim, né? Sim, pois é, né? E aí, quando a gente fala hoje sobre a depressão, principalmente entre crianças e adolescentes, o que a gente percebe é a falta de informação, a falta de conhecimento dos pais ou até mesmo dos próprios educadores que não estão tão atentos, né? Às vezes, numa sala com tantos alunos, não percebe um comportamento diferenciado, não percebe um jovem que está ali mais isolado, mais triste. Então, né, termina a coisa passando despercebida e aí o problema não é identificado. Quando é que a introspecção ela é um sinal de que existe um caso de depressão? Porque a pessoa tem muitas crianças que são introspectivas, muitos adultos também, mas estão na boa, cabeça boa, introspectivo mesmo, não dá muita opinião, fica muito quieto, não participa das brincadeiras, não sente, às vezes, segurança para participar daquela brincadeira. Tem outras opções, mas quando é que isso pode ser um start para a depressão? Isso, né? É importante falar sobre isso, porque além desse comportamento mais introspectivo, é interessante que o jovem, ele também vai estar mais triste, ele vai ter um certo isolamento, ele vai ter também um rendimento escolar mais baixo. Então, na verdade, vai ser o conjunto de fatores. Aquele jovem que está mais isolado, que está mais irritado, né, que tem uma dificuldade também de relacionamento. Então, o conjunto de todos esses fatores é o que leva muitas vezes o profissional a chegar ao diagnóstico da depressão, que nessa fase da infância e da adolescência, como eu falei, termina passando despercebido por se achar que é um comportamento normal, porque aquele jovem ele é mais introspectivo mesmo, mas se você percebe que o jovem, além dessa introspecção, também apresenta uma tristeza frequente, um vazio, uma solidão, uma dificuldade de relacionamento, dificuldade no sono e na alimentação, no dia a dia e também no rendimento escolar, então o conjunto desses sinais são já um sinal para que, né, o profissional busque aí uma ajuda de um médico que pode inicialmente fazer esse diagnóstico e aí o psicólogo que vai fazer o acompanhamento psicológico para ajudar no lado emocional. Bem, uma vez detectado, existe, não vamos falar em cura, mas existe tratamento para esse tipo de situação e aquele jovem introspectivo, aquela garota, criança introspectiva, depressiva, ela pode melhorar o seu comportamento, o relacionamento com as pessoas e se trabalhar? Sim, com certeza. A partir do momento que é identificado, que é feito o diagnóstico, que se inicia um tratamento em conjunto, tanto com o médico como com o psicólogo, né, que também vai trabalhar os fatores emocionais, isso vai ser importante, até porque a família e a escola também precisam ser parceiros nesse momento, né? Os educadores que estão diariamente ali com aquela criança, os pais também que estão no dia a dia convivendo, os responsáveis. Então, nesse momento, quanto mais tivermos aí a união de pessoas que possam ajudar, melhor, porque aí o resultado pode ser até mais rápido, né? Da melhora daquela criança ou daquele adolescente. E agora vamos falar do outro lado. A gente está falando um pouco desse lado, vamos passar para cá. Tem gente que, apesar dos reveses, apesar dos problemas, apesar da vida ser muito dura, todo dia acorda otimista. Né? O que significa isso? Isso é uma doença? Não seria doença. O fato de você ser otimista, né? Mas otimista demais, porque esses políticos aí, os problemas de saúde, né? Enfim, nós temos tudo para ser depressivos. Realmente, né? Mas é aquela coisa, a gente precisa encontrar formas de lidar, formas para resolução de problemas. Cada pessoa, lógico, tem sua dinâmica, tem o seu jeito, né? E vai lidar de uma forma diferente. No caso, por exemplo, de jovens, né, muitas vezes existe uma certa dificuldade, principalmente para decisões, principalmente para resolver problemas, por conta até mesmo da maturidade, né? Ele está num processo também, de desenvolvimento, né? Então, o momento da adolescência já é um momento um pouco conturbado, porque é um momento de muitas mudanças para o jovem. E aí, muitas vezes, quando não se tem um apoio familiar, quando não se tem um apoio de pessoas que poderiam estar ali auxiliando, orientando, ajudando nesse processo de construção do jovem, isso vai dificultar mais ainda o processo dele, né? Por exemplo, a gente tem casos agora recentes de jovens que estão sendo acompanhados em nossa instituição e quando a gente busca a família para ter um apoio, para ter uma orientação, a família se nega. Muitas vezes a mãe, o pai não quer acompanhar o processo, não quer ir junto com o jovem para o atendimento psicológico. Então, a gente percebe também que às vezes a dificuldade no relacionamento familiar dificulta para o tratamento daquele jovem.
E por outro lado também nós temos assim diversos casos em que a pessoa não tem acompanhamento e de repente ele mesmo se resolve. Isso é comum? Isso não é tão comum, né? Lógico que existem casos em que algumas pessoas, dependendo da dinâmica dela, ele pode aos poucos ir melhorando, encontrando formas, talvez com amigos, com atividades de lazer, fazendo coisas que gosta, lendo, né? Porque hoje em dia os jovens buscam muito a internet, né? Então buscando sites que trazem algo de orientação e aí eles vão seguindo aquele passo a passo. E aí é importante também a gente ver o outro lado, porque existem muitos desses sites hoje em dia que traz um passo a passo que é negativo, né? Como a gente ouve ultimamente, alguns jogos que estão sendo, enfim, infelizmente publicados na internet, que já chegou aqui ao Brasil, e que o jovem vai fazer algumas dessas tarefas e algumas dessas tarefas não são tarefas tão interessantes, porque pode levar ao extremo do suicídio. Então isso é um alerta até para os pais, alguém que esteja nos assistindo, né, que tenha em casa crianças, adolescentes, estejam atentos a essas redes sociais, estejam atentos o que é que seus filhos estão buscando na internet, né? Perceba se ultimamente ele tem usado mais casaco, tem se escondido mais, tem evitado conversar, né? Tá mais isolado dos amigos, tem demonstrado uma certa tristeza, um isolamento. Então, fique atento e busque ajuda. Chegue próximo, tente conversar mais abertamente e busque ajuda do profissional. Alguns movimentos da rede social, eles podem até confundir nossas cabeças, porque tem alguns jovens que eles saem pouco de casa, passam a noite na rua, às vezes, gostam mais da vida noturna, andam de preto, com maquiagens, né, dark, coisas escuras, mas não são depressivos. Isso, né? Realmente. O que acontece é por isso que quando é um conjunto de fatores, não é só a aparência, né? Isso, justamente. Né? Como eu falei, é todo um conjunto. É observar, né, não só a questão da vestimenta, mas a questão assim do humor. Como é que está o humor, né? Como é que está o rendimento escolar, como é que estão os relacionamentos, né? O que é que ele ultimamente tem conversado ou ele não conversa? Porque é muito comum hoje em dia encontrarmos jovens que têm uma abertura maior para conversar com amigos do que conversar com os pais. Né? E isso também já mostra que quando a gente não consegue ter um diálogo, o pai ou a mãe não consegue ter um bom diálogo com os filhos, né? Isso já mostra uma dificuldade aí de relacionamento, porque é importante que você esteja mais próximo, que você tente conversar abertamente para entender melhor a dinâmica do seu filho e a partir daí identificar de repente algum problema que você possa ajudar. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar a conversa sobre depressão em crianças e adolescentes e as ações do Centro de Amor à Vida, com a psicóloga e presidente do Cavida, Luísa Claire Pinheiro. Vou mostrar um pouco da profissão de ilustrador e conhecer a história das benzedeiras na exposição Entre Panos e Ramos.